dia, professor. Bom dia. O que representa para si o cinema? O cinema representa várias coisas. Uma arte, uma indústria, nos países onde há indústria, não é o caso de Portugal. Um comércio também, portanto, toda a distribuição, os mecanismos de distribuição, é uma atividade comercial, em alguns sítios muito lucrativa, noutros nem tanto, não é? Mas, antes de todas estas, é uma inovação, portanto, se colocarmos as coisas em perspectiva, o cinema tem 100 e poucos anos, não é? E, portanto, é uma grande inovação tecnológica que se coloca ao serviço das nossas formas de expressão, as nossas formas de narrativa, de contarmos histórias, enfim, digamos que o modo tradicional de contar histórias até ao cinema, não é? Passava essencialmente pela tradição oral e também por alguma tradição dramática, teatral, enfim, basicamente isto. O cinema veio revolucionar um pouco estas coisas e veio mediar, portanto é um sistema de mediação muito complexo e sofisticado, muito eclético, não é? Na sua forma de contar histórias, ao fim e ao cabo, portanto veio fazer-nos transpor essa barreira da mediação da narrativa. Considera que, no caso de Portugal, o professor referiu que o cinema é uma indústria? Não, em Portugal não é uma indústria. Não é uma indústria. Em Portugal é uma atividade esporádica, temporária, enfim, mais esporádica para alguns cineastas do que para outros, não é? Mas não há uma indústria continuada em que todos os anos se produz um número mínimo de filmes de vários géneros, enfim, de abordagens diferentes. Não se pode dizer isso, não é? É uma atividade sempre muito perclitante e, portanto, sempre muito sujeita a ciclos de altos e baixos, questões conjunturais. Então, agora, em tempos de crise, é óbvio, o cinema é uma das atividades que vai sofrer e que já está a sofrer muito. Pensa que deveriam haver mais apoios estatais à produção cinematográfica em Portugal? Não sei se deveria haver mais ou menos, não é? Deveria haver, sim, uma visão mais, enfim, mais refletida sobre estas questões. O cinema, obviamente, como quase todas as artes, eu diria mesmo todas as artes, num contexto como o português, de pouco público, enfim, e onde nós queremos e gostamos que as coisas sejam variadas, não é? Portanto, o cinema, obviamente, ou pelo menos um determinado tipo de cinema, tem de ser sempre apoiado, seja pelo Estado ou seja por outras formas, não é? Pode ser pelas televisões, que, por exemplo, beneficiam muito dos filmes que se fazem, não é? E agora a nova lei prevê que a televisão por cabo venha a subsidiar em grande percentagem a atividade cinematográfica portuguesa. Agora, claro que há outras formas de financiamento, mas é sobretudo preciso ter uma visão mais coerente desta atividade e é isso que tem faltado. Portanto, olha-se para o cinema um bocado como uma coisa que de vez em quando se põe na lapela, quando um cineasta tem um prémio lá fora ou uma coisa qualquer, e não propriamente como uma atividade que é necessária, de facto, ao cotidiano cultural das pessoas. Na década de 80, o professor especializou-se em dramaturgia fílmica e produção cinematográfica pelo Dramatiska Institute em Estocolmo. Sim. Apesar da distância temporal, que já vai dessa especialização, quais são para si as principais diferenças entre a forma como é visto o cinema em Portugal e além fronteiras, no caso, na zona da Escandinávia? Bom, se olharmos para esse ponto específico em que eu me especializei, que foi a dramaturgia fílmica, não há grandes diferenças. Enfim, a dramaturgia é a forma que nós temos de criar, em torno de uma história, alguns elementos de interesse
aquilo que o Eisenstein chamou polos de atração. Portanto, e com esses polos de atração construirmos uma história bem contada, interessante, enfim, atual, atuante, todas aquelas coisas que podem dar um certo peso de interesse e tornar uma história atrativa. Não é? Agora, o que há é diferentes maneiras de colocar o cinema no cotidiano das pessoas. Quer por parte dos cineastas e dos que estão mais diretamente envolvidos na atividade cinematográfica, quer pelas entidades, o que falávamos há pouco. Portanto, é óbvio que o cinema na Escandinávia não é de agora, é já de várias décadas atrás, é considerado uma arte nobre, é considerado uma atividade nobre, mais do que uma arte nobre, é uma atividade nobre, não é? Que por acaso é uma arte. E isto, claro que beneficiou bastante com o grande prestígio de alguns cineastas suecos. Claro que pensamos logo no Ingmar Bergman, que é um nome maior, mas vem de antes do Ingmar Bergman. Vem dos anos 20, não é? Em torno de nomes como Maurits Stiller, um grande realizador, e Victor Sjöström, um outro grande realizador, que foram para Hollywood e que levaram consigo uma menina muito bonita, muito seráfica, que se chamava Greta Garbo. Não é? E, portanto, claro que tudo isto deu um certo elan, enfim, e criou uma certa empatia por todo o mundo com o cinema sueco, o cinema escandinavo em geral, mas sobretudo com o cinema sueco. Não se pode dizer que isto tenha acontecido com o cinema português e, portanto, isto dá logo perspectivas diferentes e formas diferentes de lidar com as questões. Para além de que os investimentos na atividade sejam públicos ou privados, porque na Suécia, por exemplo, há muito investimento público, mas também há muito investimento privado. São feitos de forma completamente diferente. E, na sua opinião, qual é a importância de haver uma unidade curricular de cultura fílmica num curso de comunicação? Acho que é muito importante. Não é? Se calhar até devia haver mais. Devia haver cultura fílmica 1, 2, ou então literacia fílmica e depois cultura fílmica, ou vice-versa, não sei, enfim. Porque muitos de vós vão, mesmo que aparentemente estejam a trabalhar em áreas que não têm nada a ver com o cinema, não é? Mas muitos de vós vão trabalhar com questões absolutamente coincidentes com as tais questões de dramaturgia fílmica. Basta pensar, por exemplo, como é que são construídos hoje os telejornais. Portanto, o alinhamento das notícias e depois a armação de cada notícia em si, a construção de cada notícia em si, obedece a regras de dramaturgia que são, em quase tudo, semelhantes às da dramaturgia fílmica. Portanto, é muito importante que vocês entendam como é que estas coisas se formam, como é que estas coisas se constroem e também como é que estas coisas se contextualizam. Porque o pior que pode acontecer é alguém ser apanhado neste turbilhão e não perceber o contexto dessas coisas. E, portanto, aí muito facilmente faz algo com algum grau de alienação, enfim, sem saber muito bem o que é que está a fazer ou porque é que está a fazer, não é? E, portanto, parece-me que é uma abordagem, ainda que optativa, mas absolutamente necessária num curso como o curso de Ciências da Comunicação. E se pudesse desempenhar uma personagem no filme, que tipo de personagem escolheria? Não sei, muito provavelmente uma personagem assim, meio cabisbaixa, muito secadinha e que não dissesse nada, quase tipo filme mudo, o Buster Keaton. O Buster Keaton do cinema mudo, enfim. Muito obrigado, é tudo. Ok.